Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco BTG Pactual, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Roberto Sallouti, Renato Com e Júlia Rocha. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação do banco, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e pode ser acessada no endereço www.btgpactual.com.br e pela plataforma. O replay da teleconferência ficará disponível por uma semana a partir do dia 9 de maio. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco BTG Pactual constituem-se em expectativas da administração do banco, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do banco BTG Pactual e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Sallouti, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu, antes de passar a palavra para o Com, que vai falar um pouco sobre cada uma das unidades de negócio, eu gostaria de fazer pontuar alguns dos highlights desse trimestre. Começando pela página 3 da apresentação, acho que esse trimestre evidencia o que a gente sinalizou no último call, que a gente constrói o BTG para ele ser um all-weather equity story, ou seja, para ele conseguir ter uma performance robusta, independente do cenário econômico. Eu acho que esse trimestre comprova um pouco disso, um semestre bastante desafiador, mercados bastante voláteis, mas onde nós pudemos estar lá para apoiar os nossos clientes, garantir que eles pudessem ajustar os seus portfólios e, com isso, acho que conseguimos ter um trimestre recorde de receita e de resultado. Nesse trimestre, nossas receitas cresceram 56% ano contra ano, atingindo 4,4 bi. Nosso lucro cresceu 72% ano contra ano, atingindo no trimestre 2,1 bi. E nós tivemos um retorno sobre capital ajustado de 21,5% no trimestre. Indo para a página seguinte, página 4, nós tivemos nesse trimestre também recorde de receitas em Wealth Management. Lembrando que o Wealth Management engloba as nossas atividades do nosso Digital Retail Unit para pessoas físicas e ainda superamos a marca de 1 trilhão de ativos sob os nossos cuidados, dos nossos clientes, os que nos deixam muito satisfeitos com a confiança desses clientes. Nós tivemos no trimestre Net New Money, ou seja, a captação de 52 bi. O nosso Wealth Under Management, ou seja, os ativos de pessoa física sob os nossos cuidados, cresceram 44% ano contra ano, atingindo 458 bi. E os nossos ativos sob gestão ou administração em Asset Management cresceram 30% ano contra ano, atingindo 586 bilhões no final do trimestre. Indo para a página 5, nós mostramos os números do nosso funding e portfólio de crédito. Nós seguimos com um crescimento consistente da base de funding, das receitas e do portfólio de crédito, ao mesmo tempo que a gente vem mantendo métricas robustas de capital. Mesmo com a apreciação do real do final do ano para o final do primeiro trimestre, nós tivemos um crescimento em unsecured funding de 28%, atingindo 155 bi. Nosso portfólio de crédito cresceu ano contra ano 39 bi, atingindo 111 bi total, sendo que desses 19 bi
é de pequenas e médias empresas. E finalizamos o trimestre com a Basileia de 15%, com um patrimônio BI de 39,3 bi ao final do trimestre. Na página 6, a gente já volta para o formato tradicional que a gente reporta os resultados. Então, só para pontuar alguns pontos novamente e falar dos principais pontos dessa página, ali no item 1, nós tivemos receitas totais de 4,35 bi, um lucro líquido contábil de 1,94 e um lucro líquido ajustado de 2,06 bi. No item 2, nós tivemos um índice de eficiência ajustado de 39%, na faixa de baixo do nosso range histórico. Lembrando aqui que esse índice de eficiência ajustado, ele só exclui goodwill. Como nós fizemos uma série de investimentos nos últimos anos, e a gente amortiza todas as despesas que estão em goodwill de forma acelerada, entre 2 e 5 anos, no máximo, a gente resolveu mostrar ele ajustado, porque isso mostra a consistência do business no longo prazo. E finalizando, no item 3, nós finalizamos o trimestre com ativos de 391 bi, patrimônio de 39,3 e Basileia de 15, ou seja, bastante capital, bastante liquidez no balanço, especialmente no momento como que a gente está vislumbrando nos mercados, a gente acha muito importante se manter bastante capitalizado e bastante líquido, porque a gente espera mais volatilidade pela frente. Indo para a página seguinte, a gente mostra o tradicional breakdown de receitas por área de negócio. Aqui você consegue ver uma estabilidade na distribuição das receitas por áreas, grosso modo, 1/3 Corporate Investment Banking, 1/3 mercados, 1/3 Investment Management. E o que nos deixa bastante satisfeito nessa página ele demonstra a força do nosso modelo integrado, onde a nossa expansão nos últimos anos para novos segmentos, expansão em novos produtos, acaba gerando crescimento em todas as áreas. Ou seja, você expande para varejo de alta renda, isso te gera mais receitas de Sales and Trading e Investment Banking. Você acessa novas fontes de funding, isso permite que você cresça a sua carteira de crédito. Ou seja, acho que o que nos deixa mais satisfeito aqui é como todas as áreas de negócio têm crescido robustamente. Na página 8, a gente fala um pouco dos destaques de ESG, investimentos de impacto. Nós captamos nesse trimestre mais 780 milhões em depósitos sustentáveis, basicamente a segunda fase dessa nossa iniciativa. Nós emitimos para nossos clientes quase 1 bi de debêntures sustentáveis e também nos tornamos membros do Green and Social Bonds Principles do ICMA. Nós lançamos nosso fundo de Venture Debt no Chile, focado em PMS, sendo que esse fundo vai seguir todo o nosso processo de investimento no framework de ESG e investimento de impacto. E pelo terceiro ano consecutivo, integramos o índice de referência climática, que acho que é o índice de referência para os relatórios e reporting dos indicadores ambientais. Com isso, passo a palavra para o Renato Cohn, que vai falar sobre cada uma das áreas de negócio. Obrigado, Roberto. Prazer estar aqui, começando aqui com o pé direito, com esses resultados fantásticos. E vai ser um prazer aí conhecer a todos individualmente e pessoalmente aí no futuro breve. Então, entrando aqui com mais detalhe nas áreas de negócio, começamos pelo Investment Bank. E no Investment Bank nós mantivemos nossa posição de liderança nos rankings, apesar da atividade em mercado de capitais um pouco mais fraca. Então, tivemos 351 milhões de receita no trimestre, e isso foi uma combinação de um resultado mais forte no setor de M&A, um pouco mais fraco em ICM, como todos acompanhamos aí no mercado, atividade mais fraca durante o trimestre, e tivemos um bom resultado em DCM, que veio crescendo ao longo do trimestre. As primeiras 2 semanas de janeiro foram um pouco mais fracas, mas o mercado foi ganhando tração, melhorando em fevereiro e em março. Importante é que o pipeline, tanto para DCM quanto para M&A, eles estão muito bons, o que nos deixa bastante confiante para os próximos trimestres.
E como eu disse no início, nós mantivemos nossa posição de liderança aí nos diversos rankings que avaliam os mercados e, portanto, estamos confiantes que assim que tivermos um pouco mais de atividade, especialmente no mercado de ICM, a gente vai se beneficiar disso. Seguindo para o resultado de corporate e PME, foi mais um trimestre de receitas recordes, né, e crescimento de portfólio com alta qualidade. Na verdade, é o segundo trimestre consecutivo de recorde de receita. As receitas cresceram 10% no trimestre e 47% ano contra ano. As carteiras de crédito corporativo e PME cresceram ao todo 4,6% no trimestre e 38,5% no ano. A gente continua crescendo consistentemente o nosso portfólio, tanto de crédito corporativo quanto de PME, e, ao mesmo tempo, mantendo o mesmo nível de spread, a mesma qualidade de portfólio e provisões adequadas. O nosso negócio de PME, que a gente lançou há mais ou menos uns 3 anos atrás, cresceu de forma um pouco mais acelerada, a carteira de corporate, e atingindo crescimento de 10,4% no trimestre e 82% em comparação ao primeiro TRI de 2021. Então, mostramos aí excelentes resultados da nossa área de crédito. Seguindo para Sales and Trading, tivemos contribuições recordes das atividades de cliente, uma maior volatilidade no mercado e alocação eficiente de capital. Foi o nosso melhor resultado trimestral, com contribuição recorde de receitas de flow e de corretagem. Conforme nossas franquias crescem, nossas franquias de clientes crescem, e com o banco operando de maneira integrada, a gente tem mais clientes usando nossas mesas para suas necessidades de hedge, de investimento nos diferentes mercados, né? Então, com essa base de cliente maior e aliado a um aumento de volatilidade que a gente viu no mercado durante o TRI, a gente percebeu um aumento no volume de negociações que nos permitiu atingir esse nível de resultado com essa qualidade, né? Importante notar também, como a gente pode ver no gráfico da direita, que esse resultado recorde foi atingido mesmo mantendo o nosso VaR em níveis historicamente baixos, né? Ou seja, resultado recorde com nível baixo de risco de mercado. Seguindo para o Asset Management, tivemos captação forte e crescimento de receitas provenientes de taxa de administração. As receitas atingiram 313 milhões, que representou uma queda de 13% em relação ao trimestre anterior, mas, obviamente, como todos sabemos, a gente contabiliza a performance dos fundos no quarto trimestre e, portanto, se a gente excluísse esse efeito, veríamos um crescimento consistente de receita, conforme a gente tem visto nos últimos trimestres. As receitas cresceram 18% no ano, em linha, um crescimento condizente, né, em linha com o crescimento da carteira, que foi de 11% nos Assets Under Management e 30%, cerca de 30% em Assets Under Administration. E o volume total de recursos sob administração atingiu 586 bilhões. O Net New Money no trimestre foi de 23,6 bilhões e 140,7 bilhões no ano, né? Um resultado excelente de captação. E temos visto que a maior parte dos recursos novos que estão chegando estão sendo direcionados para as nossas diversas estratégias de renda fixa e, em menor escala, para alguns fundos alternativos. Seguindo para o Wealth Management, tivemos mais um trimestre com recorde de receita, devido à mudança no mix de cliente e o aumento da oferta de produtos. As receitas atingiram 570 milhões, um crescimento de 27% no trimestre,
impressionantes 93% no ano. Esse resultado é consequência do crescimento consistente das nossas plataformas de investimento, a plataforma de varejo e do Private Bank, incluindo o impacto positivo nesse trimestre da consolidação da Empíricos. O Net New Money foi de 28,3 bilhões no trimestre e 161 bilhões nos últimos 12 meses. Resultado fantástico de captação aí para o nosso Wealth Management. O total de Wealth Under Management atingiu 458 bilhões, um aumento de 45% em comparação ao ano anterior. E durante esse trimestre, a gente fez a integração das nossas plataformas digitais, melhorando a experiência do cliente e o brand recognition aqui do banco. Mais uma vez, o resultado de Wealth Management e Consumer Bank é um resultado fantástico nesse trimestre. Passando para Principal Investments e Participations, tivemos resultados consistentes em ambos os segmentos. Em Principal Investments, tivemos 219 milhões, com uma contribuição mais relevante da nossa estratégia de Global Markets, são basicamente o seed money em fundos, né? Em Participations, reportamos lucro de 122 milhões e é constituído de 81 milhões e meio de resultado no Banco Pan, e isso já deduz a amortização de 57 milhões de goodwill no Banco Pan. Quer dizer, sem essa dedução, o resultado seria de 139 milhões. E, adicionalmente aos resultados do Banco Pan, a gente teve 20 milhões de lucro na Too Seguros e outros 20 milhões de lucro na nossa participação no EFG. Indo para despesas, mantivemos as despesas sob controle, um índice de eficiência abaixo da nossa média histórica, né? Então, os salários e benefícios cresceram 24% no trimestre, muito em consequência de um crescimento orgânico e inorgânico no número de funcionários e também no processo normal, no final do ano, de promoções e reajustes salariais. O goodwill aumentou principalmente em função do início do processo de amortização da aquisição de Empíricos nesse trimestre. E a nossa taxa efetiva de IR ficou em 20,4%, com impacto positivo do JCP mais alto nesse trimestre. Falando um pouquinho do balanço, os ativos totais cresceram 13% no trimestre, mantivemos um nível robusto de liquidez, com cerca de 55 bilhões de caixa e caixa equivalente, e um LCR de 166%, que é bem acima dos mínimos regulatórios, né, que hoje é 100%. Né? O portfólio de crédito cresceu em linha com o nosso unsecured funding, que nos dá um nível super confortável de cobertura, de 169%. E lembrando que nosso portfólio de crédito representa só 2,8 vezes, né, o nosso patrimônio, diferente dos nossos concorrentes, né, quando a gente vê 5, 6, 7 vezes. Portanto, temos ainda muito espaço para crescimento. Nosso unsecured funding cresceu para 155 bilhões, e isso mesmo depois de uma forte queda no dólar, né? O dólar, em relação ao real, depreciou 16% nesse trimestre. Isso, obviamente, impacta o estoque de funding em dólar, mas mesmo considerando essa queda, mesmo considerando esse impacto, o nosso unsecured funding continuou crescendo, né? A participação do varejo no nosso funding continua subindo, e já representa 23% de toda a base e 28% se considerarmos a base de funding do PAN. E o volume de depósitos à vista atingiu a marca de 10,6
bilhões de reais. Continuamos com um balanço extremamente sólido, né, e isso a gente pode ver no nosso número de Basileia, de 15%, e no nosso Core Equity Tier 1 de 13%. Né? Lembrando que esses números eles ficam mais ou menos 100 a 200 vezes acima da média de mercado dos nossos peers. Né? E, por último, conforme eu já mencionei anteriormente, mantivemos o nosso VaR em níveis historicamente baixos, em patamar semelhante à média do ano passado. Então, concluindo, são resultados excelentes, né, tanto em receita como em rentabilidade, né, com recorde de receitas em praticamente todas as linhas de negócio, né, com alocação de VaR super eficiente, balanço conservador, né, isso nos deixa confiante na nossa trajetória de crescimento à medida que a gente aumenta a nossa base de clientes e disponibiliza mais produtos para eles. Né? Roberto, vocês têm algum comentário adicional? Acho que é isso. Acho que a gente pode abrir para perguntas e para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Olavo Artuso, UBS. Bom dia, Roberto, Júlia, Renato. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas, na verdade, dois temas que eu queria abordar com vocês. E o primeiro deles é em relação ao business de wealth management. Eu queria só entender, primeiro, se esse net new money ele é orgânico ou ele teve algum tipo de aquisição. Tá? E aí, nesse segmento também, eu queria poder entender, né, essa parte dessas receitas, ela vem das novas iniciativas, né, como o BTG+, o digital. Então, será que vocês conseguiriam dar pelo menos uma noção do quanto atualmente essas iniciativas novas elas estão representando aí do total dessa receita de wealth? Claro que depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Oi, Olavo. Tudo bem? Quanto à tua pergunta do Net New Money, é basicamente orgânico. O inorgânico é muito pequeno. Teve uma pequena carteira que a gente absorveu, basicamente 1/3 dela. Acho que foi da Planner, se não me engano, 1/3 dela nesse TRI. Então, mas não é nada significativo. É basicamente crescimento orgânico. E você tem vários fatores que contribuem na receita de wealth management. Você tem o crescimento em segmentos de varejo de alta renda, que pela oferta de produtos, pela demanda de produtos, tem digamos, um ROA um pouco maior. Você tem o crescimento de novos produtos, que a gente não oferecia antes. Acho que você falou muito bem, os produtos de banking. Você tem a maturação de safras mais antigas. Muitas vezes, quando o cliente tomba para sua base, ele já vem com ativos. E até esses ativos, ao amadurecerem, ou o portfólio do cliente ele resolver realocar, ele não produz nenhuma receita relevante. E também do crescimento do business nosso tradicional de ultra high, que, sem dúvida nenhuma, acho que acaba esse mercado volátil, as pessoas tradam mais, elas rearranjam o portfólio mais, tem demandas por hedge, que também acaba produzindo algumas receitas, digamos, ligadas a esse aumento de volatilidade do mercado. Então, no fundo, é isso, né? É uma conclusão de tudo isso, e à medida que você vê mais peso de varejo, varejo aqui você tem que lembrar que nós temos o B2B e o B2C.
O B2B, a gente reporta net dos rebates. Então, ele mas digamos que é algo mais parecido com o nosso ultra high. O B2C não. Na medida que você tem toda essa combinação, você vê esses ROAS maiores e o net new money que a gente tem visto é basicamente orgânico, com muito pouco aí de uma dessas aquisições de carteira que a gente tem feito. Tá ótimo, Roberto. Agradeço por essa quebra. E acho que até, como eu falei, né, indo para um segundo tema, que a minha ideia também é explorar um pouco essas novas iniciativas, né, especificamente do Retail Bank. Se puder dar um update para a gente sobre o lançamento dos novos produtos, né, pensando mais na plataforma do BTG+, puder falar um pouco o que era para ser lançado nesse início de ano, o que foi lançado e o que a gente pode esperar que chegue ao mercado ainda esse ano. E ainda nessa linha, se puder comentar um pouco sobre também a abertura da plataforma de investimentos, né, para a pessoa física investirem lá fora, como nos Estados Unidos, seria bacana até para a gente entender e comparar um pouco com alguns dos seus competidores que estão avançando nesse produto. Obrigado, Roberto. Eu acho que o principal destaque da nossa plataforma de pessoa física é que eu acho que a gente chegou num nível de maturidade, de confiança e de entender a demanda dos clientes que eles queriam, digamos, que as ofertas de produto fossem integradas. Então, nós começamos fazendo o rebranding do BTG Pactual Digital, BTG+, já virou tudo BTG Pactual, de uma forma muito clara, investimentos, banking e empresas, e essas funcionalidades totalmente integradas. Sinceramente, o que nos deixa mais animados ainda com as perspectivas do nosso negócio é que o nosso roadmap de aprimoramento, desenvolvimento de novas funções, de novos produtos, ele vai... a gente tem trabalho aí fácil pelos próximos 2 anos. E a nossa ideia é que a gente vá seguir ofertando para nossos clientes isso. Então, começamos com a plataforma de investimentos Brasil, super completa. Sinceramente, acho que pode ter plataforma com a mesma oferta, mas não tem nenhuma plataforma que tem uma oferta mais completa que a nossa. Depois fomos para a Banking, onde a gente acho que tem o básico, mas ainda tem bastante features, alguns produtos, algumas demandas de clientes que já estão mapeadas e vão ser lançadas aí nos próximos meses. Você tem a nossa plataforma cripto, que deve ser lançada aí nos próximos 2 meses, né? E depois, em algum momento, também se integra. E você tem também essa demanda internacional. A gente tem toda a oferta de produtos internacional, mas ela é menos digital do que nós gostaríamos. E, sem dúvida, está no nosso roadmap que essa plataforma, digamos, de investimento internacional seja digitalizada e também totalmente integrada, que nem são esses outros produtos nossos. É uma questão de tempo, de prioridade, e aquele negócio. A gente acredita muito que é melhor fazer bem feito e superar as expectativas dos nossos clientes do que fazer corrido só para falar que você tem oferta e o nosso cliente se frustrar. Então, assim, todo esse roadmap está desenhado. A gente espera oferecer para nossos clientes uma plataforma onde ele possa resolver a sua vida financeira de A a Z. Agora, isso tem sempre um tempo, a gente tem que aprender com os nossos erros, corrigir rápido, aprender com os feedbacks dos clientes, mas você deve esperar aí que nos próximos meses e anos a gente esteja entregando aos nossos clientes essa plataforma completa. Tá ótimo, Roberto. Obrigadão pelas respostas. Eu que agradeço. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, Bradesco BBI. Bom dia, Roberto. Bom dia, Renato. Parabéns pelos resultados. Vou fazer 2 perguntas também. A primeira é sobre a amortização do goodwill, né? Vocês destacaram que veio um nível bem mais alto.
Você consegue passar para a gente, vocês mencionaram a Empíricos, acho que também tem Necton, acho que tem Fator ali também, BTG Advisors. Você consegue passar para a gente uma magnitude dessas, quanto que, por exemplo, a Empíricos contribuiu para essa amortização, né, do Bril? E o que a gente pode esperar para os próximos trimestres nessa linha, né? Só para a gente ter uma noção de como é que vocês estão fazendo esse processo de amortização. A minha segunda pergunta é referente ao resultado de uma maneira geral, né? Foi muito forte, já veio com um ROE aí acima de 20%, né, em torno de 21%. E vocês indicaram que talvez o primeiro trimestre, especialmente na linha de IB, pode ter sido o pior, vamos dizer assim, né? Em janeiro e fevereiro muito fraco, a gente observa uma leve melhora aí já em março, abril. Acha que dá para a gente começar a trabalhar com a ideia que esse resultado do primeiro trimestre, o lucro líquido do primeiro trimestre, é o mais baixo do ano? Ou você acha que a tendência é que fique em torno desses 2 bi por trimestre mesmo? Estou pensando aqui mais se a gente tiver uma melhora na linha de IB, né? Obviamente a gente também precisa pensar aqui no resultado de Sales and Trading, que também veio bem acima. Então eu só queria entender como é que está a cabeça, obviamente considerando as informações que a gente tem até agora. A gente entende esses tipos de estimativas, eles podem ter uma limitação de informação, mas só para a gente pensar junto aqui nos próximos trimestres. Obrigado. Oi, Gustavo. Bom, respondendo aqui as duas, né? Em relação à primeira, o aumento de goodwill é basicamente amortização referente à aquisição de Empíricos, né? Lembrando que a gente tem por política fazer as nossas amortizações são mais aceleradas, né? A gente amortiza as nossas aquisições aí em 3, 4, 5 anos, né? Então, esse número é basicamente o início do processo de amortização de Empíricos. Ele deve permanecer estável, com uma pequena queda ali para os próximos trimestres, e vai caindo gradualmente nos próximos 2, 3, 4 anos, né? Obviamente, se não tiver nada adicional no período, né? Então, acho que você pode esperar aí uma pequena queda para os próximos trimestres, e depois, para os próximos 2, 3 anos, uma queda um pouquinho maior, mas ainda num patamar semelhante ao que a gente está vendo agora. E quanto à sua segunda pergunta, Gustavo, para a gente fazer o exercício que você falou de pensar junto. Acho que Investment Banking realmente está num low. Acho que temos que esperar acompanhar o mercado e você tem a parte de M&A, que, digamos, é bastante bulky, né? Não depende muito de mercado. Tem um trimestre que pode acontecer 3, 4 transações, pode ser um trimestre que não acontece nada, mas eu tenderia a concordar com você que a gente está na faixa de baixo da receita trimestral. Se você olhar a parte de crédito, ela deveria crescer, talvez um pouco mais devagar, mas deveria continuar crescendo. Mesma coisa para Asset Management, mesma coisa para Wealth Management, mesma coisa para juros sobre capital, tanto pelo acúmulo de capital quanto pelo aumento de juros. E Sales and Trading, a gente está bastante confiante que a maior parte dessa receita é uma receita dado a nossa expansão para novos mercados, a nossa expansão para segmentos de clientes e essa atividade. Enquanto tiver atividade, a gente obviamente teve uma alocação de VaR eficiente no trimestre, mas não é isso que está dominando o resultado. Então, eu te diria que você assumir que você tem crescimento em todas essas linhas que eu mencionei, Sales and Trading e Investment Banking, um pouco mais dependente de mercados, mas digamos que a soma dos dois parece bastante razoável, ser estável ou crescer, nos deixa confiantes de continuar tendo um crescimento aí ao longo do ano. Perfeito, Roberto, Renato, super claro. Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem de Jörg Friedman, Citi. Oi, pessoal, conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito, obrigado, Roberto. Eu tenho duas perguntas, acho que são bem rápidas. Primeiro, em relação ao resultado de Sales and Trading, entendo, né, como vocês já esclareceram, que foi um resultado de qualidade, com um VAR mais baixo, mas eu queria entender só se teve também alguma contribuição relativa à desmutualização da CIP. A gente percebeu que tanto Itaú quanto Bradesco buscaram resultados de aproximadamente 230 a 240 milhões de reais líquidos vindos dessa desmutualização. Não sei se vocês tiveram algum tipo de efeito também. E a segunda pergunta é em relação a qual o conforto que vocês têm em relação à capital, porque se a gente for observar o Common Equity Tier 1, já chegando próximo de 13%, ele está abaixo já do momento em que vocês fizeram um novo round de follow-on no ano passado. Claro que foi oportunístico, etc., mas queria só entender como que está a cabeça de vocês, dado que o crescimento continua bastante forte. Obrigado. Oi, Jörg. Obrigado. Quanto à CIP, não tem nada nos resultados disso. Nós não tivemos nada relevante aí, tá? E quanto à capital, a gente segue bastante confortável, porque com esse nível de rentabilidade e o fato da gente pagar 25% de dividendos, a gente acumula capital rapidamente. Dado que o nosso equilíbrio de negócios, você tem crédito e um pouco de Sales and Trading que usa capital, mas basicamente crédito, a gente também não enxerga nenhum crescimento significativamente acima do que a gente consegue acumular capital. Sem dúvida nenhuma, o Tier 2 que a gente tem está decaindo. Agora, para fazer uma emissão de Tier 2, acho que a gente tem que esperar um momento de mercado mais adequado. Então, eu te diria que não estamos preocupados com Core Equity Tier 1. Talvez o índice total, a gente gostaria de ter um pouco de Tier 2, mas não temos nenhuma pressa e a gente pode esperar o momento adequado para fazer uma emissão dessas. Perfeito. E então eu entendo assim que nem desmutualização da CIP, nem qualquer outro tipo de evento extraordinário impactou essa linha de Sales and Trading, só os novos negócios que vocês já mencionaram. Sim, correto. Perfeito. Muito obrigado e parabéns pelos resultados. Obrigado, Jörg. Com licença, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra ao senhor Sallouti para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos pela presença no nosso call de resultados e esperamos encontrá-los novamente no final do próximo trimestre. Uma ótima semana para todos vocês. A teleconferência de resultados do Banco BTG Pactual está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.